Oi pessoal, o Câmara Aberta traz agora uma nova aula para quem está estudando para o Enem. Você deve ter percebido que nós preparamos edições especiais do nosso programa para dar uma forcinha aos estudantes. Então hoje não é dia de entrevistas. O professor Tony Holanda assume o comando aqui do estúdio para revisarmos juntos alguns assuntos de biologia. Então roda a vinheta aí e vamos estudar. Olá pessoal, meu nome é Tony, sou professor de Biologia e vim aqui trabalhar alguns pontos relativos à prova de Biologia de Ciências Naturais do Enem, certo? Então, na prova de Biologia é importante que a gente entenda alguns pontos. Então pegue nota, pegue um caderninho, vá anotando aí as informações que eu vou passando para vocês. Comecemos pelo conceito relativo à vida, ok? Então existe um conjunto de características para o indivíduo ser considerado como sendo ser vivo. A primeira característica é o indivíduo deve apresentar células. Então, nós temos que as células são as unidades morfofuncionais de todos os seres vivos. E essa é a premissa da teoria celular, ok? Por isso que os vírus, eles não podem ser considerados como sendo seres vivos por alguns cientistas, por eles serem organismos acelulares. Ok? Então nós temos organismos que apresentam uma única célula, organismos unicelulares, e os organismos pluricelulares. Dentro dos reinos que nós estudamos na biologia, quais são os organismos unicelulares? Dentro do reino Monera, nós teremos as bactérias. As bactérias, elas são exclusivamente indivíduos unicelulares e procariontes, ou seja, eles não apresentam membrana envoltório nuclear. Já os organismos eucariontes, eles podem apresentar seres unicelulares ou pluricelulares, como por exemplo, protozoários e algas, eles têm representantes unicelulares, assim como os fungos. Contudo, as algas e os fungos, eles também apresentam organismos pluricelulares. Já os organismos do reino metáfita e do reino metazoa, que são as plantas e os animais, todos os organismos são pluricelulares, ok? Todos esses são seres vivos por apresentar células. Como as células elas são as unidades morfofuncionais de todos os organismos, elas precisam ter a sua atividade plena. E o que é responsável pela manutenção da atividade das células? É o metabolismo. O metabolismo é uma outra característica inerente ao ser vivo. O metabolismo é um conjunto de modificações químicas, é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula para a manutenção da vida. Então, sínteses de molécula e quebras de moléculas que ocorrem dentro do organismo ou dentro da célula para a manutenção da mesma, esse conjunto de reações é denominado de metabolismo, ok? Para que o metabolismo ele ocorra normalmente dentro da célula, é preciso que a gente tenha um controle de substâncias, uma regulação da quantidade de determinadas substâncias dentro da célula, né? Então, o que é que causa o equilíbrio dentro da célula? É a homeostase, que é exatamente um dos conceitos relativos à vida também, né? Homeostase é um equilíbrio que ocorre dentro da célula para que haja a manutenção do metabolismo, para que o metabolismo ele continue agindo perfeitamente, ok? Por exemplo, quando você está numa atividade física, você aumenta a temperatura do seu corpo porque você aumenta o metabolismo, ok? Mas o corpo ele precisa de uma temperatura ótima para ele funcionar. E o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele vai começar a produzir suor, né? Glândulas sudoríparas vão produzir o suor para que a água, ao evaporar, ela leve o calor junto com ela, para que haja o arrefecimento do nosso corpo, agindo mais ou menos como um radiador. Esse controle ele é feito para que garanta a ação metabólica dentro do nosso organismo. Um outro exemplo que pode acontecer também no nosso corpo, no caso de um trauma ou uma cirurgia. Quando você sofre um trauma ou vai fazer uma cirurgia, o seu corpo identifica como aquilo ali como uma injúria e não vai utilizar o seu estoque energético, não vai utilizar a sua glicose, precisando então ter uma nova estratégia para a produção de energia. Então ela vai fazer a gliconeogênese, vai transformar proteínas e lipídios em glicose para que daí essa glicose ela possa ser transformada em energia. Isso um controle do metabolismo interno da célula, certo? Para a produção de energia. Isso aí é a homeostase também, ok? Outro exemplo de homeostase também é quando há o aumento da respiração, o aumento do batimento cardíaco, por exemplo, de quando você tampa a respiração.
o seu sangue ele torna-se ácido por conta do gás carbônico que vai ser diluído no seu sangue, e daí o seu organismo ele identifica isso aí e passa a aumentar a frequência cardíaca e você fica ofegante depois de tirar, para que haja o controle novamente, para que a homeostase ela regule novamente as atividades metabólicas do seu corpo. Uma outra característica dos seres vivos também é responder a intempéries ambientais. Ele responde a características do meio, certo? Então, no meio ácido, no meio básico, as nossas células elas vão responder de acordo com essas características, porque elas também precisam ter um meio ótimo para suas ações, ok? Outra característica inerente ao ser vivo é a composição química do mesmo. Ok? Então nós temos alguns átomos que vão ser encontrados em maior quantidade dentro de nossas células, diferente da matéria bruta. Por exemplo, dentro das nossas células a gente vai ter uma quantidade maior de átomos de carbono. Já no meio bruto nós encontramos uma quantidade maior de sílica, que é a substância que é encontrada na areia, que é utilizada para a produção de vidro, certo? Então, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre são os átomos que constituem a matéria viva, ok? Então, nós vamos ter uma quantidade maior dessas substâncias na matéria viva do que na matéria bruta. E essas substâncias também elas se agruparão para formar as moléculas orgânicas, certo? Que são proteínas, lipídios e carboidratos. Então, em resumo, nós temos uma primeira figura para vocês observarem aí em relação às características dos seres vivos. Nós temos então, em resumo, reprodução, o crescimento, o desenvolvimento, a resposta a estímulos, o metabolismo, a homeostase e a composição química. Mas nós não podemos esquecer que também os organismos vivos, eles evoluem, eles apresentam evolução, eles dão origem a outros organismos. E quando falamos de evolução, a gente tem que lembrar de alguns pontos importantes, certo? O lamarckismo, ele já não é mais aceito atualmente. Ele é uma teoria que caiu em desuso, né? Então, nós temos a lei do uso e do desuso e a lei dos caracteres adquiridos, que juntas elas poderiam ser chamadas a lei do transformismo, que é um indivíduo dando origem a outro indivíduo. Um indivíduo vai se modificar de acordo com intempéries ambientais. Já o darwinismo, ele tem um alvo diferente relativo à evolução. Nós teremos um conjunto de indivíduos dentro de uma população, esses indivíduos apresentam características diferentes, certo? Então, uma população de uma determinada espécie apresenta variedade dentro dela. Então, daí a gente tem a importância da biodiversidade não só no globo, não só em relação às diferentes espécies existentes, mas também a biodiversidade dentro das populações de determinadas espécies, que isso faria com que elas estivessem mais aclimatadas ao meio e uma mudança ambiental poderia potencialmente selecionar características prévias que estariam presentes nessas populações, fazendo então a seleção dessas características. Então, o processo de seleção, ela levaria com que a população se modificasse com o tempo. Então, haveria a modificação do perfil genético da população, ok? Só que havia um ponto que Darwin não conhecia na época, né? Porque na época a genética ela estava sendo estudada por Mendel. Mendel foi contemporâneo de Darwin, mas Darwin ele não conheceu as teorias mendelianas. E novas teorias surgiram, novas ciências, novas tecnologias surgiram para explicar o surgimento da variabilidade, que era coisa que Darwin desconhecia. Então surgiu um novo ramo da evolução, né? Que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, que nada mais é utilizar o alicerce criado por Darwin, a seleção das características das espécies nas populações, né? Todo aquele aparato darwiniano, e esse alicerce foi fundamentado e embasado por novas teorias, como, por exemplo, a genética, biologia molecular, o entendimento de onde vinha a variedade dentro das espécies. Reprodução sexuada gera biodiversidade. Mutações aleatórias geram biodiversidade. O crossing over, a permutação, né, entre os cromossomos gera biodiversidade. Então, esses pontos aí, eles eram desconhecidos por Darwin. E agora nós temos uma nova teoria, que é o neodarwinismo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a química da célula. Então, os átomos constituintes da matéria viva, como eu havia falado, é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Daí tem um macetezinho para vocês lembrarem quais são os átomos que constituem a matéria viva. É o CHOMPS, tá? C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo na tabela periódica e S de enxofre, tá? E essas moléculas, elas agrupar-se-ão para formar as moléculas orgânicas. Mas a gente não pode esquecer das moléculas inorgânicas também, que são a água e os sais minerais.
Tranquilo? Então, a água e os sais minerais, elas são tão importantes quanto as moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas são produzidas por nossas células, certo? A água, por exemplo, qual a importância da água? Sem a água não existiria vida. A NASA, quando ela estuda um planeta, ela observa a presença de água para ver se potencialmente aquele planeta teria vida como a que nós conhecemos aqui no planeta, ok? A água, ela faz parte das reações metabólicas. Ela quase sempre é reagente ou produto das reações metabólicas. Para que a gente sintetize substâncias, nós precisamos de água. Para que nós quebremos determinadas substâncias, nós vamos ter a produção de água, certo? Que é como, por exemplo, a formação de duas moléculas diferentes através da quebra de uma molécula maior através da hidrólise, ok? Então, nos sais minerais nós teremos o ferro, o manganês, o magnésio, né? O cálcio, que é importante para os nossos ossos, entre outras substâncias. Tranquilo? Então, depois do intervalo, nós falaremos um pouquinho sobre ácidos nucleicos. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério.
Então, pessoal, retornamos. Falaremos então um pouco sobre as moléculas orgânicas antes de falar dos ácidos nucleicos, ok? Então, as moléculas orgânicas, elas são 3 tipos, como eu havia falado antes. Em relação a esses 3 tipos de moléculas orgânicas, vocês precisam saber quais são as funções de cada uma delas e como seria a estrutura molecular de cada uma, ok? Por exemplo, os carboidratos, eles são compostos de unidades chamadas de monossacarídeos. Esses monossacarídeos unem-se formando disacarídeos. E assim sucessivamente, até formar polissacarídeos, que são vários monossacarídeos unidos, ok? Nós temos a função fundamental dos carboidratos como sendo energética. O carboidrato mais conhecido seria a glicose, que tem a função de nos prontificar energia. A glicólise, e quando ela entra no ciclo de Krebs, ela produz ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética. Mas também ela pode fazer parte da constituição estrutural molecular de uma determinada célula. Ok? Ela pode também fazer parte, por exemplo, do glicocálix na membrana plasmática. Ela é parte constituinte da parede celular de células vegetais, como, por exemplo, a celulose. Ela faz parte também da parede celular dos fungos, que é a quitina. Tá? Então, nós não temos apenas a função energética atrelada aos carboidratos. Os lipídios, eles também têm função energética, mas a função primordial deles seria de armazenamento de energia. Contudo, os lipídios também têm outras funções. Eles são as gorduras subcutâneas, mas também podem apresentar-se dentro das nossas células, como, por exemplo, na bainha de mielina dos axônios dos nossos neurônios, ok? Que facilitam, ou, na verdade, eles aumentam a velocidade do impulso nervoso. Ok? Então, a gente tem a aceleração do impulso nervoso feito por uma molécula de gordura, uma molécula de lipídio, tá? Então, quando estiverem estudando, deem uma atençãozinha, façam uma revisãozinha em relação a isso aí também. Já as proteínas, elas são formadas por unidades denominadas aminoácidos. Ok? Então, na nossa alimentação, nós precisamos ingerir moléculas de proteínas, quebrar essas moléculas de proteína para utilizar esses aminoácidos para a construção das nossas próprias proteínas. As reações de quebra de substâncias é chamada de catabolismo, enquanto a síntese de substâncias, por exemplo, a síntese de proteínas, é uma reação chamada de anabolismo, de desenvolvimento. Ok? Além dessas 3 moléculas orgânicas, existem muitas vezes, quando vocês estiverem estudando, vocês vão observar que os ácidos nucleicos também são considerados como moléculas orgânicas. Contudo, elas são agrupamentos de outras moléculas, inclusive uma molécula de carboidrato, que no caso é um monossacarídeo, que é uma pentose, ok? Nós temos uma imagem aí de uma unidade formadora dos ácidos nucleicos. E quem são os ácidos nucleicos? É o DNA e o RNA. Como pode ser observado aí nessa imagem, nós vamos ter 3 moléculas fundamentais. Um radical fosfato, que está em amarelo, a pentose, essa azulzinha aí, e bases nitrogenadas. No caso, o DNA e o RNA, eles vão apresentar diferenças entre as suas bases nitrogenadas e a pentose, ok? A pentose do DNA é chamada de desoxirribose, enquanto que a pentose do RNA é chamada de ribose. A diferença entre uma e outra é que na desoxirribose eu vou ter um oxigênio a menos, ok? E quais são as bases nitrogenadas que são encontradas nos nucleotídeos? São essas aqui: a adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila. Então, são 5 bases nitrogenadas encontradas nos ácidos nucleicos. Prestem atenção. 5 encontradas nos ácidos nucleicos. Mas para o DNA e o RNA nós teremos 4. Por quê? A timina, ela é exclusiva do DNA, enquanto que a uracila, ela é exclusiva do RNA, ok? Essas bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em 2 subcategorias: as bases nitrogenadas púricas e as bases nitrogenadas pirimídicas. As bases nitrogenadas púricas, elas apresentam 2 anéis de carbono, enquanto que as bases pirimídicas apresentam apenas uma, ok? Então, as bases púricas, quais são elas? A adenina e a guanina. A adenina e a guanina são bases púricas, portanto, as outras 3 são pirimídicas. Existe um macete para vocês lembrarem aí qual a relação entre bases púricas e pirimídicas. Lembrem-se, quando lá tiver na prova lá, quiser que você identifique bases púricas e bases pirimídicas, lembre: água é pura, AG púrica, ok? Anote isso aí, é importante na hora da prova, espero que ajude vocês na execução da mesma. E as outras são pirimídicas. Em relação à estrutura molecular do DNA e do RNA, nós também temos diferenças, tá? No DNA, por exemplo, nós vamos ter uma dupla hélice,
nós teremos duas fitas de nucleotídeos ligados uns aos outros, enquanto que no RNA nós teremos uma única fita de nucleotídeos. Tranquilo? Então, essa dupla fita de nucleotídeos, ela apresentar-se-á em uma dupla hélice, como se fossem aquelas escadas helicoidais, né? Aquelas escadas helicoidais seriam uma analogia para a forma, para a estrutura da dupla hélice do DNA, tá? E nós temos sempre um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo através do radical fosfato e da pentose. A ligação entre o radical fosfato e a pentose é chamada de ligação fosfodiéster. A dupla fita, ela ligar-se-á uma a outra através de suas bases nitrogenadas. E a ligação entre as bases nitrogenadas é uma ligação mais fraca, é uma ligação de pontes de hidrogênio. Ok? Nós teremos sempre obedecendo a seguinte ligação entre bases púricas e pirimídicas. No caso do DNA, nós teremos a adenina sempre se ligando à timina e a guanina sempre se ligando à citosina. Então, como na imagem que pode ser vista aí, né? Em relação ao DNA, pode ser observado aí na imagem que a dupla fita ela vai ter a ligação entre suas bases nitrogenadas, onde nós teremos sempre a base nitrogenada púrica fazendo a ligação com a pirimídica. Olha ali aqueles dois anéisinhos ligando-se a uma outra base nitrogenada que tem um único anel, tá? Então, a adenina e a guanina, elas se ligarão respectivamente à timina e à citosina. Existe um macetezinho também para vocês lembrarem disso aí, certo? Existe, eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Porque esses cantores, eles são cantores mais antigos, que seria o Agnaldo Timóteo e a Gal Costa, ok? E existe também um macetezinho em relação à adenina e timina que vai facilitar também a vida de vocês, que é o não sou a adenina, mas sou louco por ti, mina. Então, lembrem-se sempre que na molécula de DNA nós teremos a adenina ligada à timina, timina ligada à adenina, guanina ligada à citosina. Então, a quantidade de adenina é a mesma quantidade de timina em uma molécula de DNA. A quantidade de guanina é a mesma quantidade de citosina em uma molécula de DNA, ok? Então, e no RNA? Qual a diferença? É que o RNA ele apresenta-se em uma única fita, como pode ser vista de novo na imagem que a gente mostrou anteriormente, certo? Então, a diferença entre o DNA e o RNA são essas aí, a diferença molecular é essa aí. Nós temos o DNA como uma dupla fita helicoidal e o RNA como uma única fita. Lembrando que no RNA nós temos a uracila como base nitrogenada exclusiva e no DNA nós teremos a timina, ok? Quais são as funções do DNA e do RNA? Tá? O DNA ela é a forma mais antiga de armazenamento de informação. Eles estão contidos dentro dos núcleos das células eucarióticas e dispersa no citoplasma nas células procarióticas, já que as procarióticas não têm membrana nuclear e as eucarióticas apresentam membrana nuclear. Tá? O DNA ele tem o dever de armazenar essas informações e passar essas informações para a célula. Ok? E na hora da divisão celular, ele vai passar essas informações da célula genitora para as células filhas. Então, o DNA ele tem a capacidade de replicar-se. Ele vai dar origem a novas moléculas de DNA. Na hora da replicação, essa replicação ela é semiconservativa, porque nós teremos a abertura dessa dupla hélice, certo? Dessa dupla fita, e a partir de cada fita vai ser sintetizada uma nova fita de DNA, armazenando a informação da fita mãe. Só que o DNA ele também tem a importância de passar as informações contidas dentro dele. As sequências de bases nitrogenadas que têm a função de passar uma informação, uma característica, por exemplo, a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, a estatura que você pode atingir, a cor da sua pele, são denominadas de genes, aquela sequenciazinha de bases nitrogenadas. E aquela sequência de bases nitrogenadas, elas vão fazer com que haja a síntese de uma proteína, mas antes ele precisa sintetizar uma molécula de RNA. O RNA ele é sintetizado a partir do DNA. São 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é o RNA-M, o RNA transportador, RNA-T, e o RNA ribossômico. O RNA ele vai ser produzido dentro do núcleo, nas células eucarióticas, e lançada para o meio externo. O processo de síntese proteica ele vai ser subdividido em 2 etapas. O processo de transcrição, que ocorre dentro do núcleo, que é o processo de síntese de RNA, e o processo de tradução, que ocorre no citoplasma, que vai ser a síntese proteica propriamente dita, onde nós teremos as moléculas de RNA mensageiro e de RNA ribossômico ligando-se nas trincas de bases nucleotídicas, de bases nitrogenadas, e daí nós teremos RNAs transportadores trazendo unidades denominadas de aminoácidos, para que haja a síntese da proteína. Com o avanço da tecnologia, nós temos aí o celular, nós temos os tablets.
que podem servir de auxílio para o nosso estudo também. Baixem nos seus celulares um aplicativo chamado de Síntese Proteica. Ele é um aplicativo bastante intuitivo, ele é grátis, você pode baixar o iOS ou o Android, os dois têm. Façam a Síntese Proteica, ele é altamente intuitivo e fácil de manipular, certo? Baixe aí no seu celular. Existem outros também aplicativos, se vocês forem procurar, vocês acharão, mas eu vou dar a dica de mais dois. The Cell. É escrito em inglês, né? T-H-E-C-E-L-L, mas ele tem os dados em português. E temos também Teníase. Esses 3 aplicativos vão auxiliar vocês também na hora do estudo de vocês, ok? Espero que as dicas que eu passei aqui para vocês ajudem vocês nos seus estudos. Peguem esses pontos que eu falei, que eu comentei, deem uma estudadazinha a mais e boa sorte na prova. Valeu, professor Tony. Muito obrigado pela presença hoje, muito obrigado por essa aula. E eu lembro a você de casa que todas as aulas estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage. O endereço de ambos é TV Câmara JP. Passe por lá que vale a pena revisar todas essas aulas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.